Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos fazer a correção da primeira questão da atividade da aula anterior, cujo tema é variação linguística. Antes de nós iniciarmos, vamos primeiro à conceituação da variação linguística. Lembrando que isto aqui é uma revisão, porque vocês já viram este conteúdo. Olha só, pessoal, eu trouxe aqui para vocês um conceito que resume exatamente o que nós vamos abordar na aula de hoje. Então, o conceito de variação linguística. O que é variação linguística? Pessoal, a variação linguística são as diferentes formas de se expressar da língua. No caso, nós estamos falando especificamente da língua portuguesa, mas a variação linguística, ela ocorre em todas as línguas, porque as línguas, elas têm uma característica especial, que é a da dinamicidade. A língua, ela varia conforme uma série de fatores que nós vamos ver aqui hoje. Então, vamos lá para a conceituação. Tá aí a fonte bonitinho para vocês olharem. A variação linguística é um fenômeno natural que ocorre pela diversificação dos sistemas de uma língua em relação às possibilidades de mudança de seus elementos. Então, essa variação linguística, ela se manifesta nestes elementos aqui que nós vamos citar, em relação ao vocabulário, né, as palavras de uma maneira geral, em relação à pronúncia, em relação à morfologia e em relação à sintaxe. Continuando aqui o nosso conceito, ela no caso, a variação, porque as línguas possuem a característica de serem dinâmicas, ou seja, se transformam, e sensíveis a fatores como região geográfica. Por exemplo, vamos imaginar dois falantes, um do norte do Brasil e um do sudeste do Brasil. Você vai perceber claramente essa variação que ocorre em relação à língua, quando você compara esses dois falantes. Em relação ao sexo, existem palavras que você vê sendo pronunciadas com mais frequência por pessoas do sexo masculino que do sexo feminino, e vice-versa. Em relação à idade, imagine só, pegue como parâmetro um avô e um neto. A forma de se expressar deles, a forma de falar, ela vai conter sim variações que podem ser observadas em relação, por exemplo, também à classe social do falante e em relação ao grau de formalidade do contexto de comunicação. Então, vocês perceberam aqui neste pequeno conceito que a variação linguística, ela pode ocorrer em vários elementos da língua e ela pode ocorrer por muitos fatores, que é o que nós vamos ver na aula de hoje. Eu vou deixar, pessoal, o link para a atividade de hoje aqui na descrição do vídeo de hoje. Atividade de português sobre variação linguística. Observe a imagem abaixo retirada do Facebook e responda as perguntas a seguir. Nós temos aqui uma imagem que ela é muito comum nas redes sociais, que diz o seguinte: nós temos aí um personagem. Nitidamente você percebe que ele é um personagem estereotipado, né? Observe as vestimentas dele, a postura, uma espécie de canivete na mão dele e uma palhazinha na boca. Totalmente estereotipado, nem todo mineiro é desta forma. Mas enfim. Diz o seguinte: quando é hora de comer, nós come. Quando é hora de beber, nós bebe. Quando é hora de dormir, nós dorme. Quando é hora de amar, nós ama. Quando é hora de trabalhar, aí nós fica no Facebook. Observe só o uso das palavras, a forma como elas estão escritas. No comer, no beber, no amar, nós temos a substituição do R por um acento, não é isso? Enfim, mas vamos lá para a primeira questão. Que variedade linguística o personagem da imagem acima usou para se expressar? Linguagem culta ou coloquial? Obviamente aqui você percebe o uso da linguagem coloquial.